Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família neste exato momento. Amém. Onde quer que você esteja agora, eu te convido a aquietar o seu coração e reconhecer que a presença de Deus está perto. Este não é apenas mais um vídeo ou mais uma oração. Este é um momento santo, separado por Deus, onde o céu encontra a sua vida exatamente como ela está. Deus te vê, Deus conhece as suas lutas e Deus está atento a cada clamor do seu coração. Hoje, esta oração será baseada no Salmo 143. Este salmo é um clamor profundo de uma alma cansada, sobrecarregada e desesperadamente necessitada da misericórdia, da direção e da presença restauradora de Deus. É a oração de alguém que entende que sem o Senhor não há direção, não há força e não há esperança. À medida que orarmos com base neste salmo, permita que as palavras dele se tornem as suas palavras, que a sua aflição se transforme em rendição e que a sua fé renove o seu espírito. Antes de começarmos a orar, quero te convidar a se preparar. Prepare o seu coração, a sua mente e os seus ouvidos. Se puder, respire fundo agora. Inspire lentamente e expire devagar. Deixe de lado o barulho ao seu redor. Afaste as distrações. Solte os pensamentos ansiosos. Este é o seu tempo com Deus. Abra o seu coração, aquiete a sua mente e incline os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito do Senhor quer falar com você hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e reverência. Assim como o Teu servo clamou no Salmo 143, nós levantamos a nossa voz a Ti agora. Ouve a nossa oração, ó Senhor. Atende ao nosso clamor por misericórdia. Na Tua fidelidade e na Tua justiça, responde-nos. Nós não viemos confiando na nossa própria bondade, porque sabemos que nenhum ser humano é justo diante de Ti. Nós viemos confiando em quem Tu és, um Deus misericordioso, fiel e cheio de amor. Pai, há momentos em que a nossa alma se sente abatida, em que a vida parece pesada demais e em que o inimigo parece nos pressionar por todos os lados. Há dias em que o desânimo tenta silenciar a nossa fé e o medo tenta dominar os nossos pensamentos. Mas hoje nós declaramos que Tu continuas sendo o nosso refúgio, Tu continuas sendo o nosso esconderijo seguro, Tu és aquele que levanta a nossa cabeça quando nos sentimos oprimidos pelas circunstâncias da vida. A Tua palavra diz que o inimigo persegue a nossa alma, esmaga a nossa vida contra o chão e nos faz habitar em trevas como os que há muito estão mortos. E Pai, muitos de nós nos identificamos com esse sentimento. Há momentos em que a esperança parece distante, a alegria parece soterrada pela dor e as forças parecem completamente esgotadas. Mas mesmo nesse lugar, nós escolhemos lembrar de Ti. Lembramos da Tua fidelidade, lembramos do que Tu já fizeste no passado, lembramos dos milagres, dos livramentos, das orações respondidas e das vezes em que Tu nos carregaste quando já não conseguíamos caminhar sozinhos. Hoje estendemos as nossas mãos a Ti. A nossa alma tem sede de Ti como terra seca e cansada, sem água. Enche-nos novamente, Senhor. Restaura-nos mais uma vez. Derrama do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Nós não estamos satisfeitos com uma fé vazia, com religiosidade ou com orações mecânicas. Nós desejamos a Tua presença. Precisamos do Teu toque. Precisamos da Tua voz nos guiando e nos restaurando de dentro para fora. Responde-nos depressa, ó Senhor, pois o nosso espírito desfalece quando tentamos viver sem Ti. Não escondas de nós o Teu rosto, para que não sejamos como aqueles que descem à cova. Faz-nos ouvir pela manhã da Tua misericórdia, pois em Ti colocamos a nossa confiança. Mostra-nos o caminho que devemos seguir, pois a Ti
entregamos a nossa vida. Livra-nos dos nossos inimigos, ó Senhor, porque em Ti buscamos refúgio. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, pois Tu és o nosso Deus. Que o Teu bom Espírito nos conduza por um caminho plano. Vivifica-nos, Senhor, por amor do Teu nome. Pela Tua justiça, tira-nos da angústia. Pela Tua misericórdia, faz escalar os nossos inimigos e destrói tudo o que aflige a nossa alma, pois nós somos Teus servos. Pai, ao orarmos este salmo, reconhecemos algo muito importante. Não podemos viver em intimidade contigo enquanto insistimos em manter coisas que entristecem o teu coração. Não podemos pedir a tua direção enquanto ignoramos a tua santidade. Não podemos clamar por avivamento enquanto toleramos pecados que nos afastam de ti. Por isso, após esta oração, falaremos sobre algo sério e necessário. Os pecados que tu abominas, não porque odeias pessoas, mas porque nos amas demais para nos deixar presos àquilo que destrói a nossa alma. Antes de avançarmos, nós te pedimos, purifica-nos, sonda os nossos corações, ó Deus, revela tudo aquilo que não te agrada, expõe o orgulho escondido, a amargura secreta, a falta de perdão e os compromissos errados. Lava-nos com o sangue de Jesus, restaura em nós a alegria da salvação, renova um espírito reto dentro de nós. Nós rendemos a Ti os nossos pensamentos, desejos, planos e vontades. Escolhemos a obediência em vez do conforto. Escolhemos a verdade em vez do engano. Escolhemos a santidade em vez do compromisso com o pecado. Conduze-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Declaramos que a nossa vida pertence a Ti e que queremos andar nos Teus caminhos. Em nome poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Agora que oramos e alinhamos o nosso coração com Deus, é importante continuar com aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. A oração abre o nosso espírito, mas é a obediência que sustenta aquilo que Deus começa. Quando oramos de verdade, Deus faz mais do que acalmar as nossas emoções. Ele realinha as nossas prioridades, revela áreas escondidas do coração e nos convida a uma transformação mais profunda. A oração não é uma fuga da responsabilidade, ela é uma preparação para a obediência. Quando nos curvamos diante de Deus em oração, também estamos dizendo que estamos dispostos a ser corrigidos, instruídos e moldados pela sua verdade. O assunto que vamos tratar agora não é confortável, mas é necessário para qualquer pessoa que deseja maturidade espiritual e uma intimidade genuína com Deus. A Bíblia deixa claro que existem coisas que Deus ama e coisas que Deus abomina. Isso não torna Deus duro ou intolerante. Isso revela a sua santidade e o seu cuidado. Quando a Escritura fala sobre pecados que Deus odeia, não é por crueldade, mas por amor. Deus odeia o pecado porque o pecado destrói aquilo que Ele ama, e o que Ele ama é você. O pecado fere a alma, confunde o discernimento, enfraquece a fé e, aos poucos, afasta o coração da presença de Deus. Aquilo que o mundo trata como pequeno ou aceitável pode se tornar uma porta para a frieza espiritual e para conflitos internos profundos. Muitas pessoas hoje querem as bênçãos de Deus sem a obediência que acompanha uma vida rendida. Querem paz sem arrependimento, graça sem transformação e salvação sem senhorio. Querem que Deus resolva situações, mas não querem que Ele governe as suas decisões. Desejam conforto, mas resistem à correção. Contudo, o Salmo 143 nos lembra que Deus deseja verdade no íntimo. Ele busca um coração sincero, humilde e totalmente rendido. Deus não quer apenas atividades religiosas. Ele quer sinceridade. Ele não negocia com o pecado, mas é paciente com aqueles que estão dispostos a se arrepender e mudar de direção. Um dos pecados que Deus abomina é o orgulho.
O orgulho coloca o eu acima de Deus, rejeita a correção, despreza a humildade e resiste à dependência do Senhor. O orgulho convence a pessoa de que ela é autossuficiente, quando, na verdade, cada fôlego, cada oportunidade e cada bênção vem de Deus. O orgulho cegou muitos na Bíblia e continua cegando corações hoje. Quando o orgulho se instala, a pessoa deixa de orar com sinceridade e passa a confiar apenas no próprio entendimento. Torna-se resistente ao ensino e defensiva. A palavra nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A humildade abre espaço para a graça, a sabedoria e a direção divina. Outro pecado que Deus abomina é a desonestidade. Deus é um Deus de verdade, e tudo em sua natureza reflete integridade. Mentiras, enganos, meias-verdades e manipulações contradizem quem Ele é. Quando alguém distorce a verdade para benefício próprio ou vive uma vida dividida, entristece profundamente o coração de Deus. A integridade importa para o Senhor, não apenas em público, mas também no secreto, quando ninguém está olhando. Deus vê os motivos, as intenções e os pensamentos ocultos. Uma vida firmada na verdade produz paz e estabilidade, enquanto uma vida construída sobre o engano gera medo, ansiedade e insegurança. Deus também abomina a injustiça e o maltrato ao próximo. Quando pessoas abusam da autoridade, exploram os mais fracos, ignoram o sofrimento alheio ou se calam diante do mal, isso fere o coração de Deus. O Senhor está perto dos quebrantados e defende os oprimidos. Ele chama o seu povo a refletir a sua compaixão, misericórdia e justiça de maneira prática. Uma fé que não se manifesta em amor, equidade e bondade é incompleta. Deus se importa profundamente com a forma como tratamos os outros, especialmente os mais vulneráveis. Outro pecado que entristece profundamente o coração de Deus é o endurecimento espiritual. Isso acontece quando a pessoa ignora repetidamente a voz de Deus, adia o arrependimento e se acostuma com a desobediência. Com o tempo, a sensibilidade espiritual diminui. Aquilo que antes gerava convicção já não toca mais o coração. Isso não acontece de uma vez, mas de forma gradual. Por isso, a Escritura nos chama constantemente a ouvir, a nos arrepender e a voltar. Deus não tem prazer na punição, mas na restauração. A correção dele é sempre um convite para voltar ao alinhamento. A falta de perdão é outro pecado que Deus abomina, porque envenena a alma. Quando nos recusamos a perdoar, permanecemos presos à dor, ao ressentimento e à amargura. A falta de perdão bloqueia a cura, distorce a nossa visão e rouba a nossa paz. Deus nos perdoou a um preço altíssimo e nos chama a estender essa mesma graça aos outros, mesmo quando não parece merecido. Perdoar não é negar a dor nem justificar o erro, mas escolher a liberdade e confiar a justiça nas mãos de Deus. Deus também abomina a acomodação espiritual. Quando as pessoas se tornam indiferentes à oração, à palavra e à obediência, a fé se torna rotina, não relacionamento. O conforto substitui a fome espiritual, e a conveniência substitui o compromisso. Deus deseja um relacionamento vivo, não um reconhecimento distante. Ele anseia por corações que o busquem diariamente, e não apenas ocasionalmente. Por fim, Deus abomina a hipocrisia, dizer uma coisa e viver outra, honrá-lo com os lábios enquanto o coração permanece distante. Deus deseja sinceridade, não aparência, relacionamento, não religiosidade, obediência que flui do amor, não do medo ou da obrigação. Ele quer verdade no interior, não uma imagem mantida para os outros. Ao refletir sobre essas verdades, não permita que a condenação te domine.
A condenação afasta as pessoas de Deus, mas a convicção as aproxima. Permita que a convicção te conduza ao arrependimento, à cura e à transformação. O Salmo 143 nos lembra que Deus está pronto para perdoar, guiar e restaurar aqueles que se aproximam dele com um coração humilde e sincero. Deus não terminou com você. Ele está te convidando a viver em maior liberdade, clareza e paz. Se esta mensagem falou com você, tire um momento para responder. Curta este vídeo, deixe um comentário compartilhando o que Deus falou ao seu coração e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de encorajamento e verdade hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza na sua perfeita vontade.